Olá, sou Lucas Costa, coautor deste trabalho, que tem como primeira autora a acadêmica Luciana Naimayer e como coautor também o acadêmico Valdemiro Souza. Temos como orientadoras a professora mestra Lucivânia Barcelo e a professora mestra Maria Wellitânia Oliveira. Irei falar sobre a obra Sonho de uma Noite de Verão, pela perspectiva bakhtiniana da carnavalização. Sonho de uma Noite de Verão é uma obra de William Shakespeare. É uma comédia que foi escrita provavelmente entre os anos de 1595 e 1596, isso ainda no período elisabetano, no ápice da Renascença inglesa. Essa obra foi criada para ser encenada e ela trata de paixões exageradas e súbitas e suas consequentes confusões que ocorrem em dois mundos contrastantes, dois ambientes contrastantes, o da civilização de Atenas, na Grécia, e o de uma floresta mítica que fica no caminho daquela cidade e que ganha maior destaque no enredo. É dessa forma que Shakespeare busca casar, amalgamar realidade com sonho, mistério e fantasia. E ele faz isso aproximando a cultura oficial, que expressa seriedade, da cultura popular, que comunica anarquismo e provoca o riso. Essa obra possui aspectos da cultura popular de seu tempo e tem um gênero sério-cômico, com uma compreensão de mundo carnavalesca de seu autor, Shakespeare. Tendo isso em vista, o nosso objetivo é realizar uma análise interpretativa dessa obra em diálogo com a teoria da carnavalização de Mikhail Bakhtin. É uma pesquisa bibliográfica, qualitativa e exploratória. E nós selecionamos os seguintes materiais para a pesquisa. Pesquisamos no livro Sonho de uma Noite de Verão, também artigos científicos que tratam dessa obra, e livros de Bakhtin que abordam a teoria da carnavalização. Para entendermos o que é carnavalização, precisamos primeiro compreender o significado de carnaval, conforme Bakhtin. Bakhtin, ele, a partir da etimologia que indica a origem alemã desse termo, ele entende que carne ou car significa lugar santo, val significa morto, portanto, carnaval significa a procissão dos deuses mortos. E o carnaval é um evento com rituais e com uma linguagem com elementos concretos sensoriais simbólicos. Já a carnavalização é justamente a transposição dessa linguagem para a literária, com uma representação do mundo ao avesso, ou seja, de extravasamento a tudo que é dogmático, a tudo que causa medo. Quais são os aspectos carnavalescos que integram essa narrativa? Primeiramente, nós temos a profanação no livre contato entre homens e seres da mitologia, nesse caso da mitologia greco-romana ou germânica. Nessa obra, nós temos Oberon, que é o rei dos elfos, na mitologia germânica, o Teseu, que é filho de Poseidon, e ele tem uma biografia literária que foi escrita por Plutarco e foi publicado no livro Vidas Paralelas. Por outro lado, nós temos o panteão grego, que na obra funciona como alegoria, ou seja, todos os estados emocionais e as ações dos personagens, eles estão relacionados ao panteão grego. E Paiva explica isso. Explica que quando Hérmia confessa o seu amor por Lisandro e diz que fugirá com ele para a floresta, o faz sob juramento a Cupido e Vênus. Já a primeira porção, mágica na peça, é relacionada a Cupido e a segunda a Ártemis, ou seja, a deuses do panteão grego. Nós temos nessa obra uma representação da cultura oficial sob um ponto de vista carnavalesco.
E isso se evidencia, a maior representação disso é o patriarcado com dominação masculina que está presente na obra. E pode ser notado quando Teseu, duque de Atenas, domina Hipólita ao sequestrá-la para casar com ela. Também quando Egeu, que é amparado pela lei inflexível de Atenas, sentencia, ao estar amparado por essa lei, sentencia sua filha Hérmia a se casar com quem ele havia escolhido, Demétrio. Caso Hérmia não seguisse essa lei, ela poderia ser morta e ou enclausurada num convento. E, na verdade, ela queria se casar com Lisandro e foi impedida, por essa lei, ela foi impedida de se casar com quem ela realmente amava, Lisandro. Teseu é figurante dessa cultura oficial, porque no final da obra, quando ele chega ao ambiente após amanhecer, tudo volta à normalidade e à ordem. Teseu, ele tem essa representação do conservadorismo e da lei. Nós temos nessa obra também uma revelação do lado oculto do ser humano em forma concreta sensorial, que é um aspecto carnavalesco. Isso ocorre na floresta. E lá são efetivadas aí muitas transformações nos âmbitos psicológico e físico que geram discórdias. Por exemplo, quando Puck, o serviçal travesso de Oberon, transformou a cabeça de Nico Novello na de um burro. Temos aí uma transformação física. Também, quando enfeitiçados pela porção do amor, Titânia se apaixona por aquele homem com cabeça de burro, e Lisandro e Demétrio por Helena. Aí nós temos transformações psicológicas que ocorrem. É dessa forma que Shakespeare critica o amor-paixão, dando um caráter de fugacidade a esse amor-paixão. Além disso, nós temos um outro aspecto carnavalesco na obra, que é o triunfo de uma espécie de liberação temporária da verdade dominante e do regime vigente. O lugar onde isso ocorre é a floresta. Lá é um lugar onde tudo pode acontecer e as aventuras fantásticas ou mítico-religiosas ocorrem nesse local. Um exemplo disso é a atuação de um grupo de artesãos que, de maneira muito atrapalhada e despreparada, eles são bem despreparados porque não são atores profissionais, são artesãos que ensaiam lá a tragédia de Píramo e Tisbe. Dessa forma, Shakespeare busca simbolizar o ridículo na própria arte teatral. Em suma, nós podemos evidenciar os aspectos carnavalescos consoante Bakhtin na obra Sonho de uma Noite de Verão, nos dois planos contrários que coexistem entre si, o da floresta e o da civilização. Assim, nós notamos como a obra estudada, mesmo escrita lá no período elisabetano, aborda, por meio da carnavalização, questões atuais, como aspectos do patriarcalismo e a fugacidade do amor-paixão. Temos aqui as nossas referências e muito obrigado.